Em 2005, uma descoberta chocou o mundo científico e até hoje quase ninguém fala sobre isso. Tecidos moles, vasos sanguíneos, colágeno, tudo isso encontrado dentro de fósseis de dinossauro, supostamente com 65 milhões de anos. Impossível? Pois foi exatamente isso que uma paleontóloga descobriu e o resultado abalou as bases da teoria evolucionista. Em apenas 12 minutos, você vai ver como essa evidência desafia a ideia de uma Terra com bilhões de anos. Tecidos elásticos, vasos intactos e até sangue fossilizado. Prepare-se para questionar tudo o que te ensinaram sobre os dinossauros. Você talvez nunca tenha ouvido falar de Mary Schweitzer, mas seu nome ficou marcado na história da paleontologia. Em 2005, enquanto estudava um fêmur fossilizado de Tyrannosaurus Rex encontrado na Hell Creek Formation, em Montana, Estados Unidos, algo absolutamente inesperado aconteceu. Durante o processo de escavação, o osso, que havia sido preservado em rocha por supostos 68 milhões de anos, quebrou ao meio. E foi ali, entre as rachaduras, que Schweitzer viu algo que jamais deveria existir: tecido mole preservado. Sob o microscópio, ela observou estruturas fibrosas elásticas, vasos sanguíneos ramificados e até indícios de células vermelhas, ainda com formato reconhecível. Era como se o tempo tivesse parado. A primeira reação foi de descrença. Alguns colegas pensaram que era contaminação moderna, outros sugeriram fungos ou biofilmes. Mas análises químicas posteriores revelaram colágeno autêntico, a mesma proteína presente em ossos, tendões e cartilagens de animais vivos. O que torna isso tão explosivo? Porque proteínas orgânicas se decompõem rapidamente. Mesmo em condições ideais, elas não duram mais que algumas dezenas de milhares de anos. E, no entanto, ali estava o material, flexível, maleável, reativo a anticorpos, com espectros compatíveis aos de tecidos frescos. Schweitzer tentou publicar os resultados. A repercussão foi imediata e o ceticismo intenso. Afinal, como algo assim poderia sobreviver por 65 milhões de anos? Essa pergunta simples abriu uma fenda no edifício da cronologia evolucionista. E mais do que isso, inspirou novas pesquisas que encontrariam outros casos semelhantes em fósseis de diferentes espécies e períodos geológicos. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender exatamente quais evidências foram descobertas e por que nenhuma explicação naturalista até hoje conseguiu resolver esse enigma. A descoberta de Mary Schweitzer não foi um caso isolado. Depois que o primeiro Tyrannosaurus Rex revelou tecidos moles, outros fósseis começaram a contar a mesma história. E quanto mais os cientistas procuravam, mais surpresas surgiam, como se o passado estivesse gritando: "Eu não sou tão antigo quanto dizem". Vamos às principais evidências documentadas. Hemoglobina em ossos de T-Rex. Logo nas primeiras análises, Schweitzer e sua equipe encontraram estruturas esféricas vermelhas dentro do osso, semelhantes a glóbulos vermelhos. Testes de espectroscopia confirmaram a presença de Heme, o componente essencial da hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Mas a hemoglobina é uma molécula frágil, ela se degrada em questão de milhares, não milhões de anos. Como algo tão instável sobreviveu intacto por 65 milhões de anos? Incrível, não é? Se você está tão impressionado quanto eu fiquei ao descobrir isso, se inscreva no canal agora, porque vou mostrar mais 4 evidências que vão abalar completamente sua visão sobre a idade dos dinossauros. Colágeno em fósseis de Triceratops. Anos depois, o pesquisador Mark Armitage encontrou colágeno fresco em um chifre de Triceratops, datado do mesmo período Cretáceo. Usando microscopia eletrônica, ele observou fibras elásticas que se esticavam e voltavam à forma original. Os testes químicos confirmaram, era colágeno tipo 2, o mesmo encontrado em ossos modernos. Armitage publicou os resultados e, pouco tempo depois, foi demitido do laboratório da universidade. Coincidência? Osteócitos com núcleos preservados.
Alguns fragmentos fósseis mostraram células ósseas, osteócitos, com estruturas internas preservadas, até mesmo núcleos visíveis e traços de DNA fragmentado. Essas descobertas são simplesmente impossíveis de conciliar com uma escala de tempo de milhões de anos, porque o DNA tem meia-vida de cerca de 521 anos. Após alguns milhares, ele se torna irreconhecível. Após milhões, simplesmente desaparece. Vasos sanguíneos flexíveis. E talvez a evidência mais visualmente impressionante, vasos sanguíneos flexíveis, recuperados de fósseis endurecidos. Em vídeo, Schweitzer mostrou os vasos sendo esticados com pinças, e eles voltavam à forma original, como se fossem de um animal recém-falecido. Nada em nossa compreensão da química orgânica explica como proteínas, lipídios e tecidos poderiam resistir intactos por dezenas de milhões de anos, nem sob congelamento, nem sob fossilização, nem sob pressão. Proteínas se decompõem em milhares de anos, não milhões. Se elas ainda estão lá, é porque o tempo não é o que nos contaram. E isso nos leva a uma contradição ainda mais perturbadora, algo que não deveria estar presente em fósseis tão antigos, mas está sendo encontrado repetidamente: carbono 14. Até aqui, vimos tecidos, proteínas e até possíveis células, tudo isso em fósseis que, segundo o consenso científico, teriam milhões de anos. Mas o golpe final vem quando cientistas começam a aplicar um dos métodos mais conhecidos de datação, o carbono 14. O carbono 14 é uma forma radioativa do carbono que se decompõe ao longo do tempo. Ele é usado para datar materiais orgânicos, mas com um limite. Depois de 50 mil anos, praticamente todo o carbono 14 já desapareceu. Ou seja, nada que tenha mais de 100 mil anos deveria conter sequer traços detectáveis desse elemento. E, no entanto, fósseis de dinossauros contêm carbono 14. Pesquisadores criacionistas e até laboratórios seculares realizaram medições em ossos de dinossauros, carvão e até diamantes, todos considerados milhões a bilhões de anos antigos, e encontraram níveis significativos de carbono radioativo. Isso inclui fósseis de Triceratops, Hadrossauro e até Tiranossauro Rex. Os resultados foram consistentes, idades entre 20 mil e 40 mil anos. Esses dados foram apresentados em conferências científicas. E qual foi a reação? Silêncio. Muitos laboratórios se recusaram a continuar testando amostras fósseis, com a justificativa de que os resultados são inválidos porque os fósseis são muito antigos. Percebe o paradoxo? Os dados não são rejeitados porque estão errados, mas porque contradizem a teoria. Os defensores do modelo tradicional tentam responder dizendo que o carbono 14 detectado seria contaminação moderna. Mas a repetição dos resultados em amostras seladas e controladas torna essa explicação cada vez menos plausível. Além disso, se fosse contaminação, deveríamos encontrar valores aleatórios e não um padrão consistente de 20 a 40 mil anos em fósseis de continentes diferentes. Em resumo, se o carbono 14 ainda está lá, os fósseis não têm milhões de anos. Se as proteínas ainda estão lá, eles não têm milhões de anos. E se os tecidos ainda são flexíveis, a cronologia precisa ser revista. A questão então não é se as evidências existem, elas estão bem diante de nós. A verdadeira pergunta é: por que tantos cientistas têm medo de investigá-las? Se as evidências são tão claras, por que quase ninguém fala sobre isso? Por que descobertas como essas não aparecem nos livros didáticos, nem são debatidas abertamente nas universidades? A resposta é simples e desconfortável. Não é uma questão de ciência, é uma questão de paradigma. Desde o século XIX, a ciência moderna tem sido construída sob a ideia de que o planeta tem bilhões de anos e que a vida evoluiu lentamente ao longo de milhões. Esse modelo é o alicerce de tudo, da geologia à biologia, da astronomia à antropologia. Questioná-lo é como puxar o primeiro tijolo de um castelo cuidadosamente construído. E quando um dado novo ameaça essa estrutura, o sistema reage. Mary Schweitzer, a própria cientista que fez a descoberta original, relatou ter enfrentado descrença, ridicularização e resistência editorial.
Ela contou em entrevistas que quando mencionava a possibilidade de tecidos preservados, colegas respondiam com frases como: "Não pode ser tecido mole, porque fósseis têm milhões de anos." Ou seja, a idade era aceita a priori. A evidência deveria se ajustar à teoria, e não o contrário. E o caso de Mark Armitage, o pesquisador que encontrou colágeno em fósseis de Triceratops, é ainda mais emblemático. Após publicar seus resultados em uma revista revisada por pares, ele foi demitido do laboratório em que trabalhava. Mais tarde, entrou com um processo por discriminação religiosa e venceu. Mas o dano à sua carreira científica já estava feito. Essas histórias revelam algo preocupante. Há dogmas dentro da ciência, ideias que não podem ser questionadas, sob risco de ostracismo acadêmico. Mas a ciência verdadeira deveria acolher a dúvida, não temê-la. Deveria investigar cada evidência, mesmo quando ela contradiz o consenso. E é justamente essa postura, de coragem intelectual, que separa uma ciência viva de uma ciência doutrinária. A verdade não teme investigação. Somente teorias frágeis precisam ser protegidas de perguntas. E quando olhamos para os fósseis, para os vasos, para as proteínas, para o carbono ainda pulsando em ossos supostamente jurássicos, percebemos que o problema não está nas evidências, mas na forma como elas são interpretadas. Por décadas, fomos ensinados a aceitar o tempo profundo como um fato indiscutível. Bilhões de anos, eras intermináveis, extinções distantes. Mas as descobertas de tecido mole nos obrigam a encarar algo desconfortável. Talvez a história da Terra seja muito mais jovem do que nos contaram. Tecidos moles, carbono 14, proteínas preservadas. 3 linhas de evidência que juntas formam uma equação impossível para o modelo evolucionista, mas perfeitamente coerente com uma Terra jovem e um Criador inteligente. A Bíblia diz que as pedras clamarão, e talvez literalmente seja isso que está acontecendo. As próprias rochas estão clamando contra a cronologia de bilhões de anos, apontando para um passado muito mais recente e para um evento cataclísmico que tudo transformou, o dilúvio global. O que você vai fazer com essas informações? Ignorar porque desafiam o que foi ensinado? Ou investigar, com mente aberta e coragem para questionar o sistema? Se você acredita que a ciência deve seguir a verdade e não a ideologia, compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas conhecerem esses dados, mais difícil será escondê-los. A verdadeira ciência floresce quando a luz entra, e não quando a dúvida é censurada. E se você quer se aprofundar nesse assunto, temos um vídeo que vai te deixar de cabelo em pé. Nele, você vai ver 10 evidências científicas surpreendentes de DNA preservado em bactérias a fósseis que atravessam várias camadas sedimentares que desafiam completamente a ideia de que a Terra tem bilhões de anos. Ative o sininho, inscreva-se e continue conosco nessa jornada por uma ciência sem filtros e uma fé sem medo.